Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Este é um programa, é um clássico, podemos dizer assim. Todos os anos, por esta altura do ano, fazemos um programa de recomendações de livros para o Natal. Não é bem um programa dos melhores livros do ano, porque recolhemos aqui livros que são, alguns deles, mais antigos. Não são só livros editados em Portugal, são livros que podem ser, alguns deles, oferecidos por esta época, mas sobretudo são livros que valem a pena ser lidos. No entanto, uma vez que estamos neste período do ano, íamos talvez começar por um livro que o Jaime Gama trouxe e que talvez seja o mais apropriado à época, já que é do nosso novo cardeal, o padre, eu continuo a chamar de padre José Tolentino, mas que é o cardeal Tolentino Mendonça. Tolentino Mendonça. É uma beleza que nos pertence, são aforismos. Aforismos, neste caso, é uma maneira mais prudente para não dizer provérbios, portanto, para humanizar a qualidade da autoria, em que, meditando sobre o conteúdo de várias palavras, e elas são muitas, estão elencadas por ordem alfabética, também os autores para os quais fazem remissão estão elencados num índice, também os lugares e passagens bíblicos igualmente, o que permite uma leitura de meditação muito importante, interessante, segura, e que tem o condão de fazer despertar o espírito de quem folhear e ler esta obra, que pode ser lida de jato, ou pode ser lida espaçadamente, ou pode constituir um bom ponto, uma boa plataforma para lançar uma reflexão à noite. Tem aqui um manancial muito interessante. Tolentino Mendonça tem trabalhado bem os ensaios e a poesia, tem trabalhado bem livros de meditação no campo religioso e sempre extravasando para fora do campo religioso, tem procurado integrar nas reflexões religiosas a filosofia, a poesia, a estética, de uma maneira muito interessante, e agora, com as responsabilidades que tem enquanto cardeal, penso que ele quis demonstrar também que não perdeu a sua vitalidade criativa, que está atento, que está empenhado na escrita e que é alguém vocacionado não apenas para ser o bibliotecário e o arquivista-chefe do Vaticano, mas alguém que no campo da cultura, como já tinha feito em Portugal, tem a possibilidade de dar à Igreja Católica um espaço de diálogo, um espaço de intervenção no mundo da cultura, no mundo intelectual, nas relações até com os não crentes, tem um potencial muito grande. E eu estou certo que ele, com estes sinais, está a demonstrar que essa via está aberta e que a vai prosseguir com toda a convicção. Bem, já que estamos a falar de um homem das letras, talvez Jaime Nogueira Pinto trouxe um texto, um livro sobre Shakespeare. Trouxe este livro do René Girard, que é um pensador, um filósofo. É uma edição espanhola, não é? Interessante, é uma edição espanhola de um livro publicado originalmente em francês, sobre o título Les Feux de l'Envie, aqui Los Fuegos da Envidia. E é uma... Aqui o René Girard aplica a sua famosa teoria do desejo mimético, portanto, da imitação, não é que nós atuamos muito por imitação de outros, aplica aqui a uma série de peças, quer de peças dramáticas, quer de comédias de Shakespeare. Eu acho sempre, hoje em dia talvez esteja um bocadinho viciado na releitura, muita releitura de muitos clássicos, mas particularmente Shakespeare, que eu acho que de facto, pegando um pouco naquela ideia do Harold Bloom, é de facto um compêndio do humano, é uma invenção do humano. E é curioso, quando nós lemos, acontece-nos muito, sobretudo
a nossa geração, em que líamos bastante e que líamos cedo, também não havia outras coisas, não havia telemóveis, não havia Netflix, não havia, portanto, acabámos por ler bastante mais. Acontece que lemos muito cedo coisas que não nos fez mal nenhum ler, mas que relidas, enfim, 40, 50 anos depois, são completamente, quer dizer, são diferentes, ou melhor, por exemplo, a causalidade humana, eu cito sempre a questão, por exemplo, do Otelo. O Otelo, no Otelo há ciúme, mas acima de tudo há ressentimento, há um sentido, enfim, de ser um excluído, de ser um bocado um marginal. E, portanto, toda essa releitura shakespeariana e de facto, a força da linguagem de Shakespeare e a atualidade de Shakespeare, por exemplo, enfim, até sobretudo para as questões políticas, não é? Por exemplo, a gente hoje relê todas as King Plays e vê a procura e a descoberta e a construção de um modelo de rei perfeito, não é? Que ele focaliza muito no Henrique V, Azincourt. E, portanto, acho que, enfim, não sendo, é um livro já com algum tempo, não é? Com cerca de 30 anos, mas que agora, enfim, tenho estado a reler e achei que era interessante chamar a vossa atenção. Bem, e já agora que estamos a falar falou aí de Harold Bloom. Harold Bloom é o grande mestre da crítica literária, uma das pessoas que melhor escreveu sobre Shakespeare. É tal invenção do humano. Tal invenção do humano. Harold Bloom morreu há pouco tempo e já me trouxe-nos um livro também de Harold Bloom, uma sugestão sobre... Sim, Onde Está a Sabedoria, uma versão portuguesa. Este livro foi escrito em 2004, depois de Harold Bloom ter tido uma grande doença, e é um livro muitíssimo interessante, porque é um livro que procura refletir sobre um conjunto de autores que Bloom identifica como tendo dado um contributo importante para a meditação em torno do que é a sabedoria. Mais além do que a literatura, do que a filosofia, do que o ensaio, autores que se concentraram nessa temática, desde hebreus, gregos, Cervantes e Shakespeare, Montaigne, Nietzsche, Freud, Proust, Santo Agostinho. Ele faz, aliás, parelhas de comparação para extrair de textos que são aí referenciados um bom contributo para a resposta ao problema que ele coloca. Onde está a sabedoria? O que é sabedoria? O que é sabedoria como guia para uma reflexão mais aprofundada, para uma reflexão que concilia conhecimento, ética, estética, contemplação, e isso é hoje no mundo moderno algo essencial, porque numa época como o Natal, tendo falecido há pouquíssimo tempo Harold Bloom, o célebre autor do Cânone Ocidental, um mestre da literatura e da análise literária e também filosófica, poder ler este livro é algo de muito interessante e diria também importante, porque saber cortar o fluxo das leituras digitais, o fluxo da imprensa, o fluxo dos anúncios, o fluxo dos youtubers e influencers com a reflexão mais aprofundada em torno da sabedoria é algo de equilibrador na vida moderna e algo necessário ao ser humano. Olha, eu vou aproveitar, estamos a falar de sabedoria, para sugerir um livro que também não é recente, é uma edição que já tem alguns anos, é uma edição de 2010, portanto, dezembro de 2010, portanto tem 9 anos, mas que vem a propósito, uma vez que faz agora 70 anos que Egas Muniz ganhou o Prémio Nobel. Portanto, trata-se de a biografia de Egas Muniz, escrita por João Lobo Antunes.
Do que eu conheço, é a mais interessante das biografias de Egas Muniz editadas em Portugal. Egas Muniz, como todos sabem, é o nosso único prémio Nobel numa área das ciências e é uma figura mal conhecida. Nós conhecemos, sobre Egas Muniz, há alguns mitos, o mito de que ele é o homem da lobotomia, quando a sua obra científica é muito mais importante do que isso. Por outro lado, há a ideia de apenas do cientista, quando ele também não foi apenas um cientista, foi também um político da Primeira República. Portanto, é uma figura muitíssimo mais complexa e João Labantunes, que nos deixou há pouco tempo, e que tinha uma outra característica, era um homem que escrevia muito bem, consegue neste livro fazer o casamento entre a biografia, a divulgação científica. Portanto, reparemos, João Labantunes era um neurocirurgião, portanto, alguém que trabalhava também o cérebro como Egas Muniz, portanto, era a sua área de especialidade, e era também um humanista, portanto, era alguém que refletiu muito sobre, nomeadamente, aquilo que já me acabou de falar, sobre os problemas da sabedoria, sobre o problema da reflexão, sobre o problema do tempo e do tempo que nós dedicamos a refletir, e, portanto, eu devo dizer que a leitura deste livro, para mim, foi, em muitos aspectos, uma revelação sobre quem é Egas Muniz e, portanto, apesar de, como disse, ser um livro que já tem alguns anos, é uma edição da Gradiva, eu acho que vem a propósito, já que passam agora 70 anos dele ter ganho o Prémio Nobel. Aproveito, já que estamos numa de biografias, para recomendar uma outra biografia, Leitão de Barros, A Biografia Roubada. Portanto, é uma biografia escrita por duas das suas netas, Joana Leitão de Barros e Ana Mantero. Leitão de Barros é uma figura muito, muito interessante e eu acho que relativamente mal conhecida e esquecida da cultura portuguesa do século XX. Portanto, é uma daquelas figuras que nós... Portanto, é um bocadinho universal. Ele fez um pouco de tudo. Foi cineasta, e como cineasta, talvez como nós mais o recordamos, como cineasta fez obras muito diferentes, obras que são, em alguns aspectos, quase precursoras do filme neorrealista, mas, ao mesmo tempo, fez obras que são quase de propaganda histórica, digamos, monumentais. Foi um grande cenógrafo. Ele organizou alguns dos grandes eventos comemorativos de Lisboa e do Estado Novo. É alguém que trabalhou muito com o Estado Novo sem ser nunca um homem do Estado Novo. E isso é muito interessante porque ele mantém sempre pontes. É alguém que no início da sua vida é muito próximo de figuras que vão ser importantes no círculo de Salazar, mas depois mantém sempre alguma distância. O livro começa, aliás, com um episódio retratando uma festa que ele faz numa casa que tem em Colares, e é uma festa onde se misturam ao mesmo tempo ministros e gente que vem da maçonaria, oposicionistas, e onde está lá toda a gente. É uma festa que ocorre cerca de um ano antes dele morrer. É uma figura que mostra que as pessoas são mais complexas do que às vezes nós as arrumamos. Não se arrumam assim nas gavetas tão facilmente como se pensam, e, portanto, é um livro escrito com pouca distância que podem ter os familiares. Portanto, é um livro escrito com a proximidade dos familiares. Mostra-nos alguém que, além disso, também foi capaz de fazer edições, também era um editor, portanto, digamos não era um homem da Renascença no sentido em que fazia tudo, mas na área das artes ele fez quase tudo e tinha um talento muito raro, e é estranho como em muitos aspectos está muito esquecido. Portanto, é também uma obra que eu
que eu apertava para recomendar, antes de passarmos aqui. Eu estava a dizer que nós não nos devíamos esquecer, e temos aqui um livro chamado Não Esquecer de Viver, não é, Jaime Gama? Não Te Esqueças de Viver, de Pierre Hadot, editado muito recentemente em português. Pierre Hadot é um filósofo e historiador da filosofia extraordinário, também faleceu há pouco tempo, francês, que muito fez para restaurar em França o conhecimento da filosofia clássica. Ele era muito especializado em Platão, nos neoplatonistas e também nos epicuristas e nos estoicos. Este livro é um livro que ele escreve já numa idade avançada, enfrentando o envelhecimento, enfrentando a perspectiva da morte, e que dedica ao seu neto. E trabalhando a partir dos exercícios espirituais de Goethe e da reflexão do próprio Nietzsche, ele constrói a noção e vai recuperar os clássicos também, de que a filosofia pode ser uma maneira de viver, uma maneira de enfrentar a vida para melhorar a sua conduta. Os exercícios espirituais, a reflexão, podem levar a uma regeneração interior. E isso é o que ele explora. Autores acentuam mais uma meditação centrada na problemática da morte. Os cristãos, os platónicos, os românticos, como ele diz. Mas Goethe é quem centra essa reflexão na vida. Vive a vida, vive a tua vida, vive intensamente, valoriza cada momento da vida. É um pouco o que dizem os epicuristas, e faz isso com dignidade e com profundidade. Abraça a vida. É a mensagem que ele deixa ao seu neto, e por isso Não Te Esqueças de Viver é uma chamada de atenção para realçar na vida a importância da vida, valorizando na vida aquilo que é mais importante, mais denso, mais substantivo, mais consistente, mais perdurável. Bem, talvez seja uma boa altura de passarmos para alguns livros que têm mais a ver com a política, e Jaime Nogueira Pinto trouxe aqui algumas sugestões. Bom, tenho aqui este Idée doctrine de la Contre-Révolution. É um livro muito recente, escrito por Pierre de Meuse. La Contre-Révolution, hoje em dia que anda tudo aqui com as manias da extrema-direita, La Contre-Révolution originalmente é que era aquilo que se chamava l'extrême droite, porque era, digamos, os movimentos que, de certo modo, procuraram combater, essencialmente na sua filosofia, mas também nos seus efeitos, a Revolução Francesa. Quer dizer, e são autores muito interessantes, alguns. Há de tudo, quer dizer, há autores, há uma meia dúzia de pensadores, sobretudo em França, claro, também depois apareceram noutros países, mas essencialmente é um fenómeno francês, como a Revolução também é partida, essencialmente é um fenómeno francês. E neste livro faz-se um inventário, enfim, dos principais pensadores, do Joseph de Maistre, por exemplo, que é sempre um autor muito ligado às questões todas da Contre-Révolution. Depois há uns que são já mais mítico, místico, conspiratórios, como o Abbé Barruel, que atribui praticamente todos os fenómenos revolucionários à maçonaria. Depois há outros pensadores já mais interessantes e mais polémicos, como é o caso do Rivarol, e todas estas doutrinas da Contra-Revolução que depois dão, quer dizer, na Europa, vão dar movimentos, umas décadas largas depois, vão inspirar uma nova linha contra-revolucionária que vem da Action Française, como Horace, e que chega a Portugal através do integralismo lusitano, nos primórdios da República. Portanto, são pensadores com interesse hoje em dia, eu diria, mais histórico
propriamente ativo ou ativista, mas de facto é um pensamento interessante, completamente, enfim, a parte destas coisas hoje é profundamente ignorada, quer dizer, é ignorada a contra-revolução e é ignorada a revolução, quer dizer, uma das características, de facto, de uma maneira geral dos nossos políticos, e não é só os nossos, de maneira geral na Europa, é de facto uma geral e profunda ignorância destas matérias que lhes deviam, apesar de tudo, interessar. E, portanto, eu acho que este livro, nesse aspecto, é um livro, Ideias e Doutrinas da Contra-Revolução, um livro interessante para perceber, enfim, uma parte da nossa história política. Bem, já que estamos a falar enfim, não da Contra-Revolução, mas de ideias políticas à direita, eu trouxe um livro recentíssimo, que começa agora a ser distribuído no país, Linhas Direitas, Cultura e Política à Direita. Portanto, é um livro que não tem um autor, tem mais de 80 autores, mas cuja coordenação foi de Miguel Morgado e Rui Ramos, e que, enfim, quando digo que tem mais de 80 autores, um deles está aqui sentado à mesa, porque contribuiu com um pequeno texto, já me Pinto. Dois. É um sobre Solzhenitsyn e outro sobre a globalização. Pronto. O que é este livro? Este livro é um livro que recolhe textos de gente que se coloca à direita, eu diria que mais do que se colocar à direita, pela lista de pessoas que estão aqui, alguns deles, sobretudo, não se colocam à esquerda, porque alguns... Isso é mais a não-esquerda. É mais a não-esquerda do que a direita, diria eu, porque há aqui pessoas que não estão todas exatamente alinhadas da mesma forma e que aqui fazem pequenos enunciados. São de gerações muito diferentes. Há aqui algumas pessoas que ainda estão na universidade, há aqui veteranos como o Jaime, como outros. Portanto, há várias gerações que estão neste livro. Há abordagens sobre temas mais de referência, sobre conceitos, conservadorismo, liberalismo, sobre questões mais históricas, sobre figuras de referência da não-esquerda, desde o Churchill a Sá Carneiro, sobre valores e princípios. Depois há algumas abordagens culturais e há também notas sobre um conjunto de temas que estão hoje no debate político, que vão desde as questões tão diferentes como as cotas, a religionização, os cuidados de saúde, a educação, os populismos, a família e por aí adiante, com muita heterogeneidade. Portanto, isto não é um livro de doutrina, não é um livro de ensaios, porque a maior parte dos textos são bastante curtos, portanto, são textos que ocupam 2 páginas e meia, portanto, e que julgo que procuram, sobretudo, mostrar que há pensamento neste espaço político. Penso que é sobretudo isto que Miguel Morgado e Rui Ramos procuraram ao coordenar e reunir este conjunto de textos. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta. Estávamos a falar de livros de Natal. Tínhamos começado a falar de livros de política e de pensamento político. Sobre isso, eu acho que há um livro que Jaime Gama trouxe e que é um livro especialmente interessante porque nos fala de um conjunto de pensadores políticos apresentados de uma forma muito sugestiva, que é um livro de Mário Vargas Llosa. É o Apelo da Tribo, foi publicado o ano passado em espanhol. Vargas Llosa, no fundo, o que aqui faz é ir estudar o que ele considera os seus autores canónicos, no sentido dos autores que ajudaram a formatar o seu pensamento político final. São liberais, ele entende que o liberalismo é uma forma cultivada de praticar o espírito democrático. Ele é um liberal não conservador.
É um homem que teve a sua origem peruana, que fez uma trajetória muito à esquerda, no Partido Comunista Peruano, depois num enamoramento com a Revolução Cubana, e que praticamente a partir do caso Padilha desconectou dessa sua articulação inicial. Depois da sua estadia em Inglaterra no tempo de Margaret Thatcher tem um primeiro impulso para a sua refundação de valores e a partir daí tem misturado sempre a sua intervenção literária e ficcional, que é de grande profundidade, com a escrita de ensaios e até com a intervenção política, porque foi candidato presidencial no Peru e recentemente, mais baseado em Espanha, tem-se dedicado também a dissertar sobre questões políticas da contemporaneidade. Sim, ele tem uma coluna regular, manteve uma coluna regular no país. E aqui, quem é que ele vai, digamos, estudar de forma mais detalhada? Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin e também Jean-François Revel. Quanto a mim, o estudo bem interessante aqui presente é o sobre Ortega y Gasset, que é um personagem que tendeu a ser menos trabalhado, menos referido, mas que é um personagem de grande profundidade na vida cultural e política espanhola. Vargas Llosa é um pouco controverso. Os seus tropismos ornamentais, alguma arrogância, vaidade, snobismo, por vezes prejudicam-no, mas a sua reflexão é sempre uma reflexão que tem o mérito de provocar debate. Por exemplo, neste momento ele está a lançar na Guatemala um livro, Tempos Duros, sobre o antigo presidente Arbenz, que foi destituído num golpe pela CIA por ter feito algumas reformas que colidiam com o interesse das companhias fruteiras dos Estados Unidos naquele país. E é interessante ver como ele procura reabilitar um pouco a figura de Arbenz, daí ele estar a provocar um confronto muito grande com o campo ultraconservador ele não é um conservador, ele é um liberal mesmo. Sim. Isso nota-se neste livro. E isso tem vindo a vir muito ao de cima. E, por outro lado, no campo da esquerda, como ele fez essa fratura com o castrismo, há sempre algum potencial de ressentimento e de controvérsia. Ele, no fundo, foi alguém que, num momento da vida, optou por Albert Camus em detrimento de Jean-Paul Sartre, nas suas apreciações sobre a sociedade da época. É um personagem de grande valor e tudo aquilo que ele escreve é muito pensado e muito articulado e é um espírito aberto, porque ele vai muito buscar a mensagem de Stuart Mill do liberalismo como independência do espírito, liberdade do espírito, não tanto digamos, o ultraliberalismo económico, embora ele se tenha desintoxicado na proximidade com essa corrente daquilo que eram os seus rituais mais coletivistas e estatistas, mas não se ficou por aí. É um espírito aberto, valoriza mais a cultura, valoriza mais o campo do debate das ideias do que propriamente o modelo económico. Portanto, é um liberal não conservador, é um liberal não ultramercado, mas mais centrado nos valores, na cultura e na liberdade do espírito. Bem, e como é que isso joga com esse livro aí sobre o colapso do globalismo? Porque o globalismo ou a globalização era uma das bandeiras dos liberais. É uma causa ultraliberal, quer dizer. Eu acho que toda esta história do Mas já agora, diga lá, apresento o livro que nós temos. O livro é também tem... Collapse of Globalism, John Ralston Saul. É um livro relativamente recente, quer dizer, é um livro de 2000 e qualquer coisa. Agora aqui sem óculos, mas é um livro...
sem insistir, mas é um livro bastante recente, não é? Mas, ora bem, aqui qual é a teoria? Bem, eu hoje acho que esta questão da globalização, que uns dizem que é uma coisa irremediável, outros dizem que é remediável, uns dizem que é incontrolável, outros dizem que é controlável, mas acho que esta questão da globalização e da fé extraordinária na globalização, que aliás nasceu muito, ou renasceu muito, já houve um mundo globalizado no século XIX, mas nasceu muito, sobretudo nos anos 80, com as administrações Reagan e Thatcher, e que deram de facto um grande impulso outra vez, até no seu próprio combate contra a influência, contra o que seria nessa altura o excesso das imposições fiscais, o poder, por exemplo, em Inglaterra e também nos Estados Unidos, dos sindicatos, tudo isso nasceu aí, renasceu, digamos, e também muito inspirado na escola austríaca, renasceu uma linha, digamos, de que o liberalismo económico, até formas quase de ultraliberalismo económico, eram de facto, e a famosa mão invisível, eram de facto os caminhos para uma sociedade melhor, mais rica, apesar de tudo também mais justa, etc. A partir sobretudo da crise de 2007-2008, claro que isso depois com o fim da União Soviética intensificou-se, deixou de haver praticamente barreiras políticas a essa expansão do capitalismo e no fim, a partir sobretudo da crise de 2007-2008 e depois, enfim, de algumas consequências complicadas, passou a haver uma reação, e sem dúvida que essa globalização melhorou a vida, olha, sobretudo dos asiáticos e dos chineses, mas passou a haver uma reação muito forte, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, porque houve determinados fenómenos de desindustrialização, fenómenos de migrações complicadas e, portanto, passou a haver aí, digamos, uma reação profunda, quer consequencial, quer teórica, e que nós estamos a assistir hoje a essa reação em plena força, não é? Com todo, enfim, o triunfo de figuras como Donald Trump, como o triunfo na Europa de uma série de movimentos nacionais populares ou populistas, ou o que se quiser chamar, mas que repõem muito o problema da fronteira, da identidade nacional, da regulação, etc. E, portanto, enfim, este, como outros, é um debate que está muito atual, e este livro, enfim, sem ser um livro de grandes pretensões, é um livro, aliás, relativamente pequeno, mas sintetiza de um modo interessante essa problemática. Bem, eu, seguindo por crises, vou referir aqui um outro livro, já não sobre a crise do globalismo, mas sobre a crise portuguesa. Trata-se de Crise e Castigo e o Dia Seguinte. É um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é aqui presidida pelo Jaime Gama, mas penso que a primeira edição ainda é anterior à presidência de Jaime Gama. Portanto, isto trata-se de uma nova edição de um livro de Fernando Alexandre, Luísa Aguiar Conraria e Pedro Bação, todos da Universidade do Minho, se não estou em erro, só não sei se o terceiro é, se não, mas que aborda o que se passou em Portugal e que nos levou ao resgate e à forma como o resgate foi ultrapassado. Eu diria que, das obras publicadas sobre esse período, esta é provavelmente a mais bem conseguida. É uma segunda edição. Esta é uma segunda edição. Portanto, ela diz aqui nova edição, portanto, não é apenas... Portanto, é um livro que foi atualizado relativamente aos primeiros dados, portanto, não é apenas uma republicação, portanto, e dá-nos uma visão de como é que Portugal chegou à situação em que chegou em 2010, 2011, e o que se passou, que permitiu depois, durante o resgate, a recuperação da economia portuguesa. Fernando Alexandre é uma pessoa, portanto, são dois académicos, aqui eu conheço melhor Fernando Alexandre e Luísa Aguiar Conraria. Fernando Alexandre
são dois académicos da Universidade do Minho. Aliás, Fernando Alexandre atualmente é um colaborador do Observador. Luís Aguiar Conraria já foi. Eu colocaria Fernando Alexandre no centro-direita, Luís Aguiar Conraria no centro-esquerda, mas isto são formas de o situar, de arrumação apenas, mas mostra que são sobretudo pessoas que sabem pensar a economia e talvez isso os tenha ajudado a fazer um livro que foge dos manicaísmos em que muitas destas obras sobre este período muito divisivo e muito traumático do nosso passado recente, enfim, fazem com que alguns desses livros não sejam tão equilibrados e tão esclarecedores como este é. Eu acho que quem quiser olhar para este período com equilíbrio e com dados, provavelmente deve começar por aqui. Aliás, porque é um livro acessível, não muito extenso, tem pouco mais de 200 páginas, não está carregado de gráficos e de números, tem o suficiente QB, como se costuma dizer, para nós ficarmos com o essencial. E agora mudávamos um pouco de tema, até porque eu estou com muita curiosidade de saber que breve história é essa que nos traz aí, Jaime Gama. É de Adam Rutherford, a história de todas as pessoas que já viveram. O que é que os nossos genes têm para contar? Adam Rutherford é um geneticista, esteve recentemente em Portugal para uma conferência, deu várias entrevistas e foi editor da revista Science e também é atualmente o organizador de um programa de divulgação científica na BBC. É um muito bom comunicador, muito bom sintetizador e este tema é um tema fascinante porque, no fundo, é através da análise do gene humano ir descobrir toda a história da humanidade e, portanto, ir atrás desde o Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, o Homo erectus, a forma como os hominídeos originários de uma zona da África se expandem nesse continente, passam para norte do continente africano, uma parte migra até à Península Ibérica, outra parte estende-se pela Ásia, passa a América do Norte e desce todas as Américas até ao extremo da América do Sul e, portanto, como é que povoa e habita a Terra. E depois analisar como, nesta decifração, se vão reduzindo as séries a montante e quase se encontra o homem raiz de todos os homens. O que também é muito interessante do ponto de vista daquilo que veio a ser mais tarde uma teoria das raças com acentuação de grandes diferenças e que nesta perspectiva genética é eminentemente amortecida. É um livro muito interessante, depois analisa casos mais especiais, por exemplo, com observações emblemáticas, a decadência dos Áustrias pela consanguinidade e o queixo dos Áustrias como um fenómeno muito estudado por virtude dessa circunstância, ou então também traz a surpresa de dizer que praticamente todos somos descendentes de Carlos Magno na Europa, o que é algo não só interessante, como muito nobilitante. E muitos descendentes muito de Afonso Henriques. Sim, porque chegando a Afonso Henriques também se chega a Carlos Magno. Portanto, é um livro muito interessante. É uma temática que hoje apaixona, porque nós temos sempre aquela tradição das genealogias no côté aristocrático. Mas as genealogias também têm uma componente popular fortíssima. Basta ver o que se passa na procura de árvores genealógicas por imigrantes. Todas as classes sociais hoje têm uma fascinação pelas genealogias. E no mundo inteiro agora a análise genética também nos permite verificar o que é que está muito para trás
na nossa ascendência, e isso é hoje Claro. motivo de imensa solicitação em exames. Há programas, uns custam mais, outros são mais dispendiosos, em que cada um pode saber de onde veio e onde estão os seus antepassados na Terra. Qual a parte em que cada um de nós é judeu, ou árabe, ou Tudo. africano, tudo. Exatamente. Jaime Nogueira Pinto, continuando a falar de raízes, tem aí 2 livros de história. Tenho 2 livros de história. Bom, tenho um livro de história, que é um livro já editado há algum tempo, é a Ditadura ou Revolução, de José Luís Andrade, que estuda um período, enfim, de certo modo, refundacional da história contemporânea de Portugal, e que é o período exatamente que se segue ao movimento militar de 28 de maio, todas aquelas complexíssimas lutas dentro daquele bloco que constitui, digamos, a ditadura militar. É preciso ver que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, aliás, o Alfredo Pimenta chamava 28 de maio uma revolução de composição mestiça, ou seja, como todas as revoluções que são feitas essencialmente pela negativa, e o 28 de maio é essencialmente uma revolução que pretende afastar do poder, sobretudo o Partido Democrático, não é? O Partido Democrático de Afonso Costa, que foi, digamos, dominou praticamente toda a história da Primeira República, e, portanto, dentro dessa composição mestiça figuram elementos monárquicos, radicais, fascisantes, mas também figuram republicanos, de certo modo, clássicos e democráticos, etc. E, portanto, todo esse amaranhado, digamos, de participações e de definição que depois acabará por ser com a entrega do poder a Salazar, que o vai, de certo modo, civilizar e consolidar, embora nunca perca de vista que o seu poder constituinte e que o seu, de certo modo, seu rei, entre aspas, é o exército. Por outro lado, relaciona também todo este período com o período da história de Espanha, que é exatamente um período que corresponde, portanto, aos finais da ditadura do general Miguel Primo da Rivera e da proclamação da República, e toda aquela fase, digamos, bastante complexa e conflitiva que vai preceder exatamente os inícios, vai preceder a Guerra Civil de Espanha no verão de... Bem, já vamos ao outro. De 36. Ao outro. Eu agora queria só apresentar aqui um livro de memórias. É um livro de memórias, é um livro de David Jiménez, El Director, portanto é um livro espanhol. É um livro muito perturbante para um jornalista. Portanto, David Jiménez foi diretor do El Mundo, e neste livro, David Jiménez vai estar aqui, aliás... Sobretudo para um diretor. Sobretudo para um diretor de uma publicação. David Jiménez, de resto, vai estar aqui no Observador na próxima terça-feira, num colóquio que vamos aqui organizar, em que vamos precisamente discutir o futuro da democracia liberal, e vamos ter aqui, além dele, também Rafael Marques e um conjunto e o papel da justiça, vários magistrados, e vamos estar a falar um pouco sobre isso nesta terça-feira de manhã. Portanto, estou a convidar também os nossos ouvintes para virem aqui até ao Observador, quem quiser assistir. Mas o que é que este livro nos conta? David Jiménez era correspondente, foi durante grande parte da sua vida como jornalista, correspondente do El Mundo, e portanto vivia longe da redação. O El Mundo é um jornal que foi fundado por Pedro Rota Ramírez. Era um jornal muito centrado na figura de Pedro Rota Ramírez, e quando Pedro Rota Ramírez entrou em choque com, por um lado, o governo de Mariano Rajoy, e por outro lado com as administrações da empresa, o jornal também entrou em crise. Há um pano de fundo, que é a crise da imprensa, que é um pano de fundo de todo o mundo. Portanto, os jornais começam a desaparecer porque a circulação do papel começa a desaparecer. E o que este livro nos relata é a luta de alguém que, por um lado, tem uma redação
luta em todas as frentes. Luta com uma redação que não quer desistir do papel quando o papel está a desaparecer e, portanto, não quer fazer a transferência para o digital e, ao mesmo tempo, luta com uma quantidade de poderes instituídos que acham que mandam no jornal. Portanto, poderes económicos que controlam as notícias, literalmente, porque compram espaços e, ao comprarem espaços, compram o tipo de noticiário que pode sair. Portanto, as grandes empresas espanholas controlavam o noticiário que saía no El Mundo. Ele, desde o primeiro momento, alguém que acaba de aterrar, vindo das guerras dos confins do mundo, é introduzido nos gabinetes da Casa Real, dos vários ministérios e, a certa altura, compreende que há notícias que são incómodas e que não é suposto ele publicar, porque senão há problemas que aquele grupo empresarial e aquele grupo de mídia passa a ter, com licenças, com acesso às fontes, e que tudo aquilo está embrincado a um ponto em que verdadeiramente, enfim, nós sabemos que estas coisas existem, sabemos que eu não imaginava que existissem em Espanha até este nível, e ele conta isto não apenas para o seu jornal El Mundo, mas conta também para os outros dois grandes grupos espanhóis, o que quer dizer que conta também, sem o nível de detalhe naturalmente, mas também conta para o grupo que inclui o ABC, monárquico conservador, e para o grupo do El País, tido como impoluto, mas onde estes pecados também foram cometidos. Jaime Nogueira Pinto, falando regressando à história, temos ainda aí uma outra história completamente diferente. Tenho não é? aqui um livro. Já não uma história de... É um livro de António Leite da Costa, é um livro que, aliás, é um livro já, enfim, que é para todos os efeitos, é uma reedição de uma obra que foi publicada inicialmente na editorial Verbo e que regressa. É um livro, como podem ver, profusamente ilustrado. É um livro que, enfim, é um livro, não é propriamente um livro para crianças, mas poderá ser um livro para adolescentes e para pessoas que, enfim, que eu tinha muito... Se era editorial Verbo, é o tipo... Enfim, eu não me recordo desse livro, mas eu tinha muitos livros desses de uma coisa chamada, que antigamente se chamava Verbo Juvenil. Verbo Juvenil. Isto era uma história de Portugal, feita, aliás, por um bom amigo meu, chamado António Leite da Costa, que é um homem de Coimbra, e é bastante interessante porque, enfim, tem para além de todo este lado ilustrativo, ao contrário de muitas histórias de Portugal que hoje vão aparecendo e que vão numa espécie de culpabilização da história de Portugal e dos portugueses e enfim, naquelas linhas da correção política de termos sido uma espécie de opressores, de bandidos, de agressores, de destruidores de civilizações. Esta história de Portugal vai numa linha mais clássica, que é uma linha, aliás, que era a linha praticamente até aos nossos dias foi partilhada pela historiografia, quer conservadora, quer republicana ou progressista, e que, para mim, acho que é um livro interessante e é um livro que, nesta época, digamos, em que as pessoas dão presentes aos filhos e às pessoas amigas que se interessam por estas coisas, acho que é um livro bastante interessante e bastante ilustrativo, digamos, de uma história de Portugal que não está propriamente a pedir desculpa e a fazer uma espécie de autocrítica, enfim, permanente, sem ser uma coisa também de apologética triunfalista. Acho que é uma excelente obra para a iniciação à história de Portugal. Jaime Gama, também tem alguma coisa sobre história para nos sugerir? Sim, História da Língua. História. É um livro de Fernando Venâncio, que é um professor universitário radicado na Holanda, um linguista. Escreveu Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português. É um livro que tem o mérito de trazer de novo esta problemática da importância do português, a sua origem nas línguas nobilatinas, a sua relação com o galego, com o castelhano, depois também a sua afirmação
à escala global, em outras paragens, a sua mistura com algumas línguas na Ásia, em África, que deram vários crioulos, e, sobretudo, que contém preciosos ensinamentos sobre a origem de palavras, até a origem de preconceitos, elucida dúvidas e fala de uma maneira muito viva e muito dinâmica. Há uma introdução à história do português muito conhecida do professor Ivo Castro, que é um livro também fundamental, e recentemente Luís Reto, do ISCTE, publicou um conjunto de estudos muito interessantes sobre o valor económico do português, do ponto de vista comunicacional, audiovisual, editorial. Portanto, são estudos que mantêm acesa esta problemática que, porventura, nunca se logrou dar uma organização mais consistente do ponto de vista da sua articulação com outros países para um suporte à consolidação desta grande língua universal e de conhecimento. Há outros países que são mais dinâmicos neste campo, sem dúvida. A Espanha fala muito bem em relação ao espanhol/castelhano. A França também tem a sua política de francofonia muito ativa. Porventura, os anglo-saxónicos não precisam de o fazer porque sabe adequar com os mídia, com a música, com a cultura da globalização, mas é que Portugal devia dar atenção e tudo o que seja fazer transmitir aos portugueses conhecimentos úteis, como os que estão neste livro, sobre a relevância da língua portuguesa e o que isso representa no campo geopolítico, no campo geocultural, no campo geoestratégico para um país como Portugal, é um muito bom contributo. Portanto, este livro vem na ocasião própria. Bem, estamos a falar da língua portuguesa e eu vou falar de um livro que tem um título que não é em português, sendo escrito por um português. Sim, eu conheço bem, meu amigo. Johnny Boy, Porto, anos 40 e 50. Que livro é este? Isto é um livro curioso, é um livro escrito por João Vanzeler. João Vanzeler é alguém que nasceu no Porto, como se depreende, uma família, portanto, tradicional, família, portanto, nós tropeçamos muitas vezes com este apelido. Os Vanzelers são uma família de católicos holandeses que vieram para Portugal. Exatamente, é isso que eu ia explicar. No século XVII, Fugidos por causa das perseguições protestantes. Portanto, eles fazem parte da minoria católica holandesa. Que hoje maioria. Hoje, na altura era uma minoria, e hoje maioria. Voltam a ser maioria. Portanto, esta é um livro que recorda a infância e a adolescência passada no Porto nos anos 40 e 50. João Vanzeler escreve muito bem, o livro está muitíssimo bem paginado e ilustrado e tem algo que eu achei uma virtude rara, que é um livro muito sincero e ao mesmo tempo muito quase cru em alguns aspectos. Isto é, ele revela, por um lado, o que era a intimidade das classes altas do Porto daquela época, de que ele pertencia, mas depois também revela o momento em que a sua própria família passa dificuldades e ele tem que ir para a escola pública e, portanto, convive com as classes baixas do Porto e como é que é esse convívio. Introduz-nos nos clubes aristocratas da cidade, nomeadamente o famoso clube portuense. Mas leva-nos também aos lugares mais populares. Tudo isto numa época muito, muito diferente do que é o Porto de hoje e, portanto, eu acho que é um livro... e com uma capacidade de contar coisas quase íntimas, sem grande... contando como é que era a vida, quer dizer, a vida que as pessoas tinham, é uma vida de facto muito diferente da vida
que hoje temos e há pouca noção disso. Portanto, não há aqui nada que vá para... É um livro escrito com bastante elegância e muito revelador e, como eu disse, também muito bem apresentado. Eu, antes de fechar com o romance, acho que queria deixar aqui mais uma sugestão pesada, porque é talvez o livro mais pesado em cima desta mesa. Trata-se da biografia mais uma biografia sobre Churchill Caminhando com o Destino, de Andrew Roberts. Esta biografia são quase 1000 páginas. É provavelmente a biografia de referência neste momento sobre Churchill. É uma biografia escrita por uma pessoa que é um admirador de Churchill, mas onde não são omitidos os aspectos controversos, polémicos, de uma figura que era muito controversa. Quer dizer, nós temos, muitas vezes, guardamos de Churchill a imagem daqueles momentos mais luminosos da sua vida, que tem sobretudo a ver com a forma como ele lidou com a Inglaterra e a resistência durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas há muitos períodos em que ele comete erros políticos, em que ele tem orientações erradas, de que algumas das quais, de resto, se viria a arrepender amargamente, designadamente alguns erros cometidos durante a Primeira Guerra Mundial, talvez o mais famoso de todos, porventura, o ataque a Gallipoli, que seria um desastre terrível, mas outros também, e algumas ideias que hoje ele tinha ao mesmo tempo. Foi uma pessoa que trocou de partido, não foi sempre conservador, andou também pelos liberais. Isso era um maverick, como às vezes se diz na política. Portanto, é uma figura muito particular. Eu acho que hoje dificilmente alguém com as suas características poderia se ingrar na política, mesmo no Reino Unido, onde é possível pessoas muito originais se ingrarem na política. Mas este livro revela-nos a complexidade de Churchill de uma forma que eu acho que também é inspiradora. Portanto, acho que, enfim, vale a pena, não digo perder, é um livro que exige algum tempo para ler, mas não é umas horas, é uns dias, se calhar mais de uma semana, mas a escolher uma biografia de Churchill é aquela que eu claramente recomendo. E por falarmos de Churchill, acho que temos nada melhor do que passar para John le Carré. John le Carré. Isto é o último romance de John le Carré, enfim, traduzido, foi aqui há pouco tempo traduzido. Enfim, eu sou um leitor antigo e aficionado de John le Carré, que, como todos estes escritores consagrados, às vezes têm obras menores, porque às vezes os contratos com os editores obrigam a uma produção de uma regularidade que mesmo, enfim, as pessoas com grande talento às vezes não conseguem acompanhar. Este é um bom livro, é um livro, enfim, clássico, é uma amálgama também de muitas coisas de John le Carré, mas é um livro que se lê bem, é um turn page. Eu li isto duas viagens, na ida e na volta, para Londres. Portanto, o que é que se passa? É já um livro passado ou localizado no pós-Guerra Fria, aliás, muito na atualidade, porque tem referências já ao Brexit, já tem referências ao presidente Trump. É evidente que John le Carré é muito hostil, quer ao Brexit, quer ao Trump. Ele, aliás, em várias entrevistas, nomeadamente numa entrevista que eu li há pouco tempo, publicada no El País, ele fala com grande cólera e indignação, quer do Brexit, quer de Trump. Mas, curiosamente, ele também não é apoiante do Corbyn. Diz que não se deve votar no Corbyn por causa do antissemitismo. Sim. Ele está, neste momento, é um órfão político. Sim, mas
Muitos de nós acontece-nos isso, quando somos esquisitos nas coisas, acontece-nos isso, digamos. Acontece-nos isso. Mas eu acho que o livro é muito interessante, embora seja, enfim, uma politicamente, às vezes, eu pessoalmente me irrito um bocado com algumas passagens, mas é um livro muito interessante, é um livro bem construído, é um livro que tem sempre aquela capacidade muito, muito curiosa de Jean Le Carré de repente pôr uma situação a um personagem que a gente não sabe muito bem o que é que ele está ali a fazer, e depois aquilo vai entrando e vai-se enfim, vai-se localizando e racionalmente no puzzle da história, e portanto é um livro que se lê muito bem, volta a haver uma espécie de ameaça russa, agora já não é a Rússia comunista, soviética, mas é a Rússia de Putin, depois, enfim, todas aquelas coisas agora já muito tradicionais, dos oligarcas, das máfias russas, dos antigos agentes da segurança russa que se tornaram oligarcas ou que se tornaram mercenários desses oligarcas, mas enfim, tem as componentes todas e lê-se muito bem. Bem, terminamos aqui, começámos com José Tolentino Mendonça e os seus aforismos, acabámos na Rússia de Putin, através de Jean Le Carré. Portanto, fizemos uma longa viagem através de uma enorme variedade de livros. Esperamos ter dado sugestões interessantes. Regressamos dentro de uma semana.